Você já ouviu falar da Blockbuster? A história da Blockbuster e da Netflix estão intimamente ligadas. O dono da Netflix conta que a ideia de criar a Netflix surgiu em uma ocasião em que ele atrasou a devolução do VHS que ele tinha pego e acabou tendo que pagar mais de US$ 40 de multa. A Blockbuster foi criada em meados de 1985, enquanto a Netflix somente em 1997. A Blockbuster foi uma das empresas mais valiosas de sua época. Foi uma empresa que chegou a ser avaliada na casa dos bilhões de dólares. E algo que chama muita atenção é que antes de falir em 2010, a Blockbuster teve pelo menos 2 oportunidades de comprar a Netflix. Só que não se sabe se por ignorância ou por arrogância eles optaram por não fazer isso. E na época, o valor que pediram pela Netflix estava na casa dos milhões de dólares. E hoje a Netflix está avaliada, no momento que eu estou gravando esse vídeo, em mais de 100 bilhões de dólares. E a Netflix é hoje não somente uma das maiores empresas do mundo, ao lado de gigantes como Amazon, Google, Apple, como também uma das empresas mais admiradas. Ao contrário do que muita gente pensa, a Netflix não iniciou já no mundo de streaming. O primeiro negócio da Netflix começou com os DVDs. Na época ela tinha um site, onde você entrava nesse site, escolhia o DVD que você queria assistir, ele chegava na sua casa e na mesma embalagem que você recebeu pelo correio, você devolvia também pelo correio e a partir disso recebia um novo filme. E como a Netflix não tinha loja física, ela conseguiu fazer esse serviço por um valor muito mais acessível do que os VHS tinham na época. E com a modernização trazida pela internet, o crescimento de sites como Google e YouTube começaram a pressionar o serviço de aluguel de filmes. A Blockbuster, mesmo percebendo esse movimento, achou que seria uma coisa temporária e resolveu não fazer nada a respeito. Ela tinha milhares de lojas espalhadas pelo mundo e começou a ter que fechar várias delas. Enquanto a Netflix, nesse mesmo cenário, resolveu que iria mudar sua estratégia. Ela deixou de lado o aluguel de DVDs e passou a investir no serviço de streaming por assinatura, de uma forma muito semelhante à que nós conhecemos hoje, onde você pagava um valor mensal e através disso tem acesso a todo um catálogo de filmes disponíveis. Quando a Blockbuster foi procurada pela segunda vez para comprar a Netflix, eles acreditavam que esse serviço por streaming não fosse algo que fosse pegar, que fosse durar ainda por muito tempo. Hoje a gente sabe que eles estavam redondamente enganados. A Blockbuster faliu em 2010 e a Netflix continua aí como uma das empresas mais valiosas do mundo. E essa não foi a única vez que a Netflix foi uma pioneira e visionária no seu segmento. A Netflix já desconfiava que em algum momento as grandes empresas donas dos direitos pelos filmes que ela exibia no seu catálogo iriam querer retirar esses filmes. E por conta disso a Netflix fez um grande investimento em produções próprias, gravando as suas próprias séries, filmes e até mesmo animações. Muitas delas premiadas e reconhecidas até mesmo no Oscar. E parece que desde a criação da Netflix, pela primeira vez, essa empresa se encontra num momento complicado. Se por um lado a Netflix foi muito criativa em perceber as mudanças que estavam acontecendo no mercado consumidor e muito perspicaz na hora de perceber que as grandes produtoras acabariam retirando do seu catálogo os seus filmes, a Netflix parece que se acomodou na liderança e não parece ter imaginado que em algum momento teria tantos concorrentes quanto tem hoje. No começo só existia a Netflix. Hoje a gente tem vários serviços de streamings, como a Disney, a Amazon, a Apple também tem o serviço dela, a Warner, dentre outras. Como essas empresas perceberam que o setor que a Netflix estava atuando era muito lucrativo e praticamente não tinha nenhuma barreira de entrada, os concorrentes chegaram aos montes e tiraram a Netflix da sua zona de conforto como a única empresa que oferecia esse tipo de serviço. Eu escutei muitas pessoas falando que a Netflix só perdeu 2 milhões de usuários e que essa queda de 70% que a gente observou nos últimos meses, acentuada principalmente nas últimas semanas e meses, foi muito desproporcional do que de fato havia acontecido. E de certa forma dá para concordar com essa afirmação. Só que como eu já falei em outras oportunidades, o mercado precifica o futuro. Essa queda que a gente vê na Netflix não é simplesmente porque ela não só não cresceu como ela costumava fazer, como ela também perdeu 2 milhões de usuários. Porque, de fato, 2 milhões de usuários, para a Netflix, acaba que isso não vai ter praticamente nenhum impacto sobre a receita. Ela continua tendo mais de 200 milhões de usuários. Mas a preocupação que surgiu com esse cenário
é a dúvida de será que a Netflix ainda é aquela mesma empresa inventiva e visionária que esteve à frente da Blockbuster, vendo a tendência que estava se formando para uma popularização do mercado de streaming, identificando o momento ideal para iniciar sua própria produção de conteúdo? Ou será que ela já ficou estagnada e daqui para frente a tendência é simplesmente perder espaço para todos os outros concorrentes que adentraram nesse mercado? E uma outra decisão estranha que a gente acabou observando nesse momento é que enquanto todos os outros concorrentes estão entrando com preços bastante agressivos e competitivos, a Netflix foi na contramão do mercado e resolveu fazer aumentos consideráveis nos preços das suas assinaturas, além de ter anunciado também que vai mudar a sua política de compartilhamento, algo que preocupou não somente os usuários, mas também os investidores desse ativo. Olhando em retrospectiva, a gente percebe que a Netflix perdeu muitas oportunidades. Por exemplo, no mercado de games, onde ela chegou a anunciar que estava desenvolvendo produções para inserir nesse mercado, mas desde então nada de novo foi implementado, além também de ter perdido oportunidades de compra dos direitos de exibição dos esportes ao vivo, coisas que hoje a gente observa que as concorrentes da Netflix fizeram. É claro que a gente não pode esquecer também de todo o cenário macroeconômico que o mundo está vivendo, com as restrições impostas pelo Covid, com o conflito que está ocorrendo entre a Rússia e a Ucrânia, o aumento da inflação que a gente tem visto pelo mundo afora e também o aumento nas taxas de juros. O mercado como um todo teve quedas nesses últimos meses. Porém, essa queda mais acentuada que a gente observou na Netflix talvez seja exatamente uma dúvida dos investidores quanto ao seu futuro. Eu acho que nesse momento o mercado está olhando com mais atenção para a Netflix para ver qual vai ser o próximo movimento que ela vai tomar diante desse cenário desafiador. Para quem acredita na tese da empresa e na gestão da empresa, após essa queda de 70% no momento que eu gravo esse vídeo, a empresa acabou ficando muito mais atrativa. Não é como se a empresa estivesse à beira da falência ou algo do tipo, muito pelo contrário. Eu acredito sim que possa ter havido um pouco de efeito manada na queda acentuada que esse ativo sofreu, mas o fato de eu achar isso não significa que não possam haver mais quedas, por exemplo. Mas tampouco acho que quem acredita nessa tese deveria vender às pressas as ações que possui. Talvez de fato seja o momento para o investidor parar, analisar e ver se a Netflix ainda é aquela mesma empresa de quando ele resolveu adicionar esse ativo em carteira. E agora eu queria saber de você. Deixa aí nos comentários. Você já investe em Netflix? Você pretende investir agora que esses ativos ficaram mais baratos? Para hoje era isso que eu tinha para dizer. Te desejo muito sucesso nos seus investimentos e um forte abraço. Até logo!